A formação de uma massa de ar seco e frio trouxe temperaturas muito baixas neste amanhecer, principalmente no topo da Serra Catarinense, onde a estação meteorológica de Urupema, por exemplo, chegou a 5,4 abaixo de zero. Bateu o recorde desde a inauguração da estação, ou seja, o abril mais frio desses últimos anos, desde que tem monitoramento em Urupema, pelo menos. Claro que é válido ressaltar que esse valor de temperatura que nós tivemos registrado hoje é em relação ao mês de abril, né? O abril mais frio dos últimos anos, registrado no topo da Serra Catarinense. Teve formação de geada, teve valores negativos em diversas cidades. São Joaquim, por exemplo, se eu não me engano ali no Tadeu, chegou a 6,3 abaixo de zero. 6,3. Até estava conversando hoje pela manhã com o Coutinho, a gente ficou realmente pasmado com esses valores de temperatura, né? A gente comentou que teria previsão de temperaturas negativas, pelo menos uns 4, no máximo 5 graus negativo, e chegou a negativar até 6 graus. Então, muito frio mesmo, geada ampla no topo da serra. Teve algumas áreas que teve um pouquinho mais de nebulosidade, que dificultou um pouco a presença, né, dessa formação de geada ampla, assim, generalizada. Mas a maioria das áreas teve formação de geada. Outro detalhe que é importante ressaltar, Urubici também teve temperaturas negativas, São Joaquim, Painel, toda aquela área ali da cobertura do topo da serra teve temperaturas negativas e um frio muito acentuado, muito acentuado. Lages também teve frio, aqui em Chapecó também teve, nós tivemos aí temperaturas em uma baixada aqui, que é o Passo dos Fortes, aqui em Chapecó, chegou até 0 graus, que foi o meu amigo Volpato aí que fez o registro da temperatura mínima. Teve uma geada de leve, mas aconteceu. Aqui em Guatambu ventou muito. Teve muito vento essa noite. Ontem teve geada aqui no sítio, aqui no quintal. A temperatura chegou a 3,4. E aí hoje ventou. Ventou, daí a temperatura mínima foi 5,2. Mas de qualquer maneira, se não fosse esse vento, nós teríamos uma temperatura até um pouco menor, até com formação de geada. Mas eu acredito que alguns bairros aqui da cidade teve sim geada. Bom, pessoal, nós vamos seguindo com um comportamento bem típico de outono. Depois de toda essa conversa que eu tive aqui sobre as temperaturas que aconteceram aqui em Santa Catarina, não só em Santa Catarina, mas também, eu chamei a atenção um pouco de Santa Catarina, que foram as menores do Brasil. Em Vacaria também teve temperatura negativa. Toda essa região aqui, ó, da Serra Gaúcha também teve temperaturas negativas, não tão baixas quanto o topo da serra. Mas teve pelo menos uns 2, 3 abaixo de zero, chegou. Então já é uma temperatura baixa. É importante estar ressaltando que esses valores aqui que eu comentei aqui do oeste, falta monitoramento, tá? Se tivesse uma estação meteorológica assim mais de baixada, ia ter valores menores ainda. Por exemplo, Maravilha chegou a 2,2 para ver qual que é a diferença, né? Bom, pessoal, observa-se na imagem de satélite uma extensa massa de ar seco aqui, né, que é poucas variações de nuvens, né? Toda essa região aqui em verde aqui é uma região de alta pressão. Essa alta pressão, o que seria? Pressão é igual a força sobre a área, né? Então, está forçando o ar descer e isso comprime o ar e expande adiabaticamente e inibe o processo de formação de nuvens carregadas. Então, por isso que o céu está azul, céu azulzinho, bonito, tempo bom em todas as regiões. Apenas aqui nas áreas mais do norte, que tem um pouquinho mais de umidade infiltrada aqui do oceano, mas essa umidade que está sendo infiltrada do oceano, ela reproduz uma certa concentração de nuvens que mantém um céu mais nublado aqui na região da Grande Curitiba, a região aqui mais próxima a Guarapuava, a região mais ao norte de Santa Catarina, Planalto Norte, mas é uma nebulosidade que é passageira, assim, que não interfere muito nas condições do tempo. Todas as regiões vão seguir com tempo bom, com predomínio do sol, bom para agricultura, bom, é ruim para agricultura, bom para quem vai fazer pulverização, que vai fazer uma pintura na casa. Então, tempo firme para o decorrer do dia de hoje em todas as regiões do sul do Brasil, exceção aqui o leste, que tem um pouquinho mais de nebulosidade, uma mescla entre nublado, períodos de sol e tempo seco. Se tiver uma garoa, é muita coisa. Quem sabe aqui no sul do estado também, à noite, pode ter uma garoazinha isolada. Hoje a temperatura máxima deve variar entre 22 a 24 graus na maioria das regiões. Chapecó, Guatambu aqui uns 22. Região aqui de São Miguel, 22 também.
não sobe muito. Não sobe mesmo tendo predomínio do sol. O ar está mais denso, o ar está mais seco. Então, esse processo inibe a evolução das temperaturas. Então, toda a região aqui do Rio Grande do Sul, bem parelha aqui com o oeste também, sudoeste do Paraná, norte aqui do Paraná, todas as regiões aí tempo firme com sol o dia todo, tanto nessa quarta, quinta, sexta e fim de semana. Todos os dias vão ser ensolarados. Todos os dias bonitos, ensolarados, frio durante as madrugadas e manhãs, agradável durante a tarde, e amanhã já começa a ter a entrada do vento do quadrante nordeste, sudeste a nordeste. Hoje é sul a sudoeste, com oscilações para sudeste. E amanhã já começa a ter um vento predominante do quadrante nordeste. O que acontece quando a gente tem um vento nordeste? Como é um vento que ele está vindo mais aqui, ó, ele está transportando o ar quente aqui das latitudes mais baixas para as latitudes médias. O que acontece? Ele começa a transportar ar quente, então por isso que começa a aquecer mais. Então, por exemplo, na quinta ainda vai amanhecer bem frio. Amanhã tem possibilidade de geada, tanto no topo da serra, quanto nas áreas, quanto isoladamente no oeste, meio oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, sudoeste do Paraná. As áreas aqui do Campos de Palmas ainda tem chance de geada, temperaturas próximas de 0 a 3 graus nas baixadas e vales, com geada bem fraquinha isolada, na mesma proporção que hoje, muito pontual, muito isolada, e temperaturas que ficam variando entre seus 5, 8 graus nas áreas de topo, na região central das cidades, onde tem um pouquinho mais de urbanização, enfim. Mas é um padrão assim bem típico de outono, né? Frio pela manhã, e como entra o vento do quadrante nordeste, começa a aquecer mais durante o período da tarde, pode chegar até valores próximos aí dos seus uns 24, 25 graus, assim na maioria das cidades, não tem muita interferência. Agora, com relação ao comportamento que fica previsto aí para o decorrer desse decorrer de sexta e sábado e domingo, daí já começa a ter aquecimento. Ainda é frio pela manhã, ainda pode ter geada pontual aqui no topo da serra, algumas áreas aqui do alto do meio oeste, do Campos de Palmas, mas é bem isolada, é coisa bem pontual. Só que a temperatura, ela fica próxima de zero nessas áreas de baixadas e vales, só que na maioria das áreas fica entre seus, do topo da serra, no caso dessas áreas que eu mencionei, entre seus 3 a 7 graus. E aí aqui no oeste, noroeste do Rio Grande do Sul, norte, Londrina, a região aqui do Rio Grande do Sul, pegando parte de Santa Maria, fica entre seus 7 a 10 graus, na maioria das áreas, e uns 11, 13 graus nos topos, nessas áreas assim que o ar frio ele não fica tão concentrado. Agora é importante ressaltar que mudanças no comportamento do tempo só lá pelo dia 5, entre 4 a 6, mas é mais aí para o dia 5 que passa uma frente fria trazendo chuva, queda na temperatura, mas ainda assim a chuva ela não é volumes que vão pelo menos aí amenizar até pode ser que amenize em algumas áreas, mas só que não é um volume que já resolve os problemas da estiagem. Isso aí prevalece, a estiagem vai longe ainda. Acredito que só lá por junho que começa a voltar a um padrão um pouco mais normal, digamos assim. Mas isso aí a gente vai trazendo detalhes. Resumidamente, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo, tempo firme, sol e algumas nuvens. Friozinho pelas manhãs, esquentando mais durante o período das tardes. Fim de semana um pouco mais quente, ainda ameno pelas manhãs. Geada aqui nas áreas do oeste, meio oeste, serra ainda nessa quinta. Muito isoladamente daí na sexta e fim de semana, que daí já segue mais ameno. E é isso, pessoal. E aqui, ó, nas áreas da faixa leste, um pouquinho mais de nebulosidade, alguma garoazinha aqui ou ali no início e final do dia. Então é um clima assim bem típico de outono. Se você gostou do vídeo, dê aquele like, compartilhe com seus amigos. Não esqueça de ativar o sininho, porque se vocês ativarem o sininho, vocês vão receber todas as notificações sempre que eu publicar. E façam a mesma coisa com o canal Peter e Coutinho. Tá ok, pessoal? Acompanhe nós aí nas redes sociais, dê aquele like, divulgue para os seus amigos e ajudem a fortalecer o canal. Um grande abraço, pessoal. Tudo de bom para vocês. Um restante de semana maravilhoso aí. Fiquem com Deus e até a próxima. Meteorologista Peter Scheuer com a previsão do tempo.